Bom dia, meus heróis. Bitcoin cotado agora a 121.850. Bitcoin que essa madrugada retestou novamente o topo histórico e nós chegamos aos 123 mil. Ainda temos mais força para continuar até os 125, chegando até os 130, 134. Ou isso é o último suspiro para que a gente possa retestar lá os 110, os 108 e reverter a tendência e chegar lá até os 100, onde foi um palco de muitas liquidações anteriormente. Sejam todos bem-vindos à Rádio Status. Investidores, o Bitcoin essa madrugada chegou a 123 mil. É bem interessante que ele rompeu que antes era esse nosso suporte, essa nossa resistência, agora ele vai virando um novo suporte. Então esse ponto aqui é onde eu deixei marcado entre os 110 e 111 mil, ele se torna agora um suporte bem interessante para que a gente possa, no futuro bem mais próximo, visitar. Então o que é que nós estamos aguardando para esses próximos dias ou talvez para essas próximas semanas? Como o Bitcoin ele teve essa subida bem interessante nesses últimos 4, 5 dias, então provavelmente ele pode chegar lá até os 125 e novamente retestar onde foi o último topo histórico, lá nos 112. Isso aí seria bem saudável mesmo e para quem ainda não está exposto ao Bitcoin, aqui seria um ponto bem interessante para começar as suas compras. Só lembrando que no nosso caso nós já atualizamos aqui a nossa EMA 21, que são os 21 períodos semanal, e juntamente com o short holder. Então, para a gente, uma compra melhorada ela só vai acontecer a partir dos 100 aos 101. Esse é o nosso gatilho inicial de compra, uma compra um pouquinho melhorada. Então, com isso, eu vou conseguir fazer com que o Bitcoin ele tenha uma queda de aproximadamente 18 a 20%, aonde dá meu gatilho inicial de entrada. Para quem ainda não está exposto ao Bitcoin, um ponto bem interessante para começar as suas acumulações seria retestar essa antiga resistência, que agora se tornou suporte lá entre os 110 aos 112. É bem interessante começar essas compras por ali. Tudo seguindo normal, nós montamos aqui uma linha de tendência, onde também o Bitcoin ele pode, e vai ser bem saudável, ele retestar essa linha de tendência para começar novamente nos entregar mais alta até chegar aproximadamente lá nos 130. Também bem saudável ele chegar nessa nossa linha de tendência. Nós fizemos esse canal nessa linha de tendência desde lá dos 115, bater novamente esse ponto onde serviu agora como uma resistência nessa linha, nesse canal de tendência que vem desde lá dos 115 mil. Ele pode vir retestar esse canal, bater nessa nossa LTA e ainda continuar muito saudável, chegar até o fundo desse canal. Ainda assim, ainda continuamos em alta. Quando a gente leva em consideração o MVRV, que o MVRV ele é o nosso gatilho inicial de venda, nós estamos aqui em 2,41. Provavelmente, desses próximos dias, ele vai chegar a 2,5, nós vamos fazer novamente uma venda parcial. É levado em consideração a análise técnica, dados on-chain e análise de sentimento. Fizemos aquela venda ali nos 117, 118, porque mesmo que não tenha chegado no nosso gatilho de venda, que é o MVRV, estava lá no 2,3, se eu não me engano, mas mesmo assim nós rompemos agressivamente esse topo histórico dos 112 até os 117, então muito tranquilo das decisões que nós estamos tomando. Assim como quando esse gatilho de venda chegar lá nos 2,5, nós também vamos vender parcialmente, independente ou não do valor que o Bitcoin vai se encontrar. Levando em consideração o nosso fin grid, o Bitcoin ele bem dizer está em extrema ganância, porque acima de 75 é extrema ganância. Ontem, todos esses dias, ele está contabilizando como ganância extrema. E no dia 12 ele chegou a 79, ou seja, extrema ganância. Então tudo isso nos informa como um gatilho para que a gente consiga fazer algumas vendas parciais. Quando eu levo em consideração o mapa de liquidação entre Bitcoin e USDT, levado em consideração os apostadores de futuro lá na Binance, nós estamos tendo uma acumulação no topo histórico lá no 123, e que são os nossos apostadores de short.
E os nossos apostadores de long, eles estão lá nos 111,600, onde nós puxamos de lá dos 98,100 até agora o topo histórico, essa nossa Fibonacci. Então ele vai coincidir certo com 0,5 dessa nossa Fibonacci. Então, para esses apostadores de alta ou de baixa, seria bem normal o mercado ele fazer uma liquidação bilateral, ou seja, busca os apostadores de short, entrega uma nova alta, seja lá nos 125, e podendo cair para buscar os apostadores de alta, que está lá nos 111, 112. Então, como nós não sabemos o que é que o mercado vai fazer, o que é que nós fazemos aqui no canal? Nós aguardamos os dois cenários. Por exemplo, eu deixei um alarme lá nos 125. Nós fizemos venda lá nos 112, lá nos 117. E se o nosso Bitcoin ele chegar lá nos 125, 126, nós vamos vender novamente mais uma parcial do nosso Bitcoin que nós compramos desde lá dos 20, 25, 32, 39. Vai ser realizada essa venda, que vai coincidir com o nosso gatilho de venda do MVRV, vai coincidir com um novo topo histórico. Então são gatilhos que me dizem que eu devo vender parcialmente. Então aos poucos nós estamos fazendo o que? Nós estamos aumentando essa nossa pool de liquidez, isso na nossa carteira particular, que está indo lá entre os 122 mil até os 98.200. Desse intervalo, tudo que tiver nesse intervalo aqui vai estar nos oportunizando ganho de taxa. 4% ao mês, 5% ao mês, 3,5%, 7%. Isso vai depender da volatilidade do mercado. Mas o mais importante é que essas taxas elas são em Bitcoin e em dólar. A nossa intenção é recomprar o nosso Bitcoin que nós vendemos abaixo dos 100. Por isso que nós deixamos esse nosso suporte bem aqui embaixo. Então, todos esses Bitcoin que nós vendemos aqui nos 112 e aqui nos 117, talvez façamos também mais uma vez lá nos 125, nós iremos recomprar quando ele retornar para cá, para abaixo dos 100k. Então, como nós não sabemos o que o mercado vai fazer, a gente se prepara para os dois cenários. Eu sei o que é que eu vou fazer se o meu Bitcoin subir, eu vou vender parcialmente, gatilho de venda MVRV, e eu sei o que eu vou fazer se o Bitcoin cair, fizer uma correção entre 15% e 20%. Eu vou recomprar lá embaixo. Gatilho inicial de compra, EMA21 e o short holder. Então eu vou recomprar aquele Bitcoin lá embaixo. E nesse meio termo, mercado lateralizado, eu vou estar coletando taxa, fazendo 5% ao mês, 4% ao mês, 6% ao mês, dependendo da volatilidade do mercado. Isso é o que nós estamos fazendo e nós já estamos preparando esse nosso projeto muito antes do mercado tomar decisões. Eu já sei o que eu vou fazer, independente ou não do resultado do mercado. Seja subindo, seja caindo, ou seja permanecendo lateralizado. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, era isso que a gente queria passar hoje para vocês. Uma análise bem simples, bem rápida. Levar em consideração essa alta que nós tivemos nesses últimos 5 dias, nessa última semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vamos seguindo junto. Bem embaixo está na descrição aí a nossa comunidade, entre na nossa comunidade. Nós vamos ainda abrir a segunda turma da nossa imersão sobre como fazer criação de pool de liquidez, como fazer empréstimo descentralizado e principalmente como nos preparar emocionalmente para o mercado, trabalhando com mercado em alto, mercado em baixo. Isso é a diferença do investidor inteligente, do investidor que sabe o que está fazendo. Nós não vamos adivinhar o que o mercado vai fazer, mas nós vamos já nos antecipar o que nós iremos fazer depois que o mercado ele tomar sua decisão, seja de alto, seja de baixo. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham todos um bom dia e o futuro é aqui. Um forte abraço a todos.